Olá, irmãos, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito o presbítero Pedrosa. Fala sobre a questão dos apóstatas da fé. Então, ele fala que você não deve orar para aqueles que se afastou de Deus, que se desviaram. Né? E ele tem base bíblica. Ele tem base bíblica com a sua apologética, né? Então, vamos acompanhar esse vídeo, né? E eu vou mostrar para vocês, com provas bíblicas, né? Que o que ele está ensinando, né? É doutrina de Balaão. Irmão Roberto, como assim doutrina de Balaão? Porque é uma mentira o que ele está ensinando, né? Para as pessoas. Né? Balaão, ele foi vencido pela ganância. Então ele voltou atrás. Com certeza, não que a Bíblia diz, mas com certeza, Balaão, ele mentiu para o rei, dizendo que Deus mandou amaldiçoar o povo de Israel. Certo? Então, né, aí, por causa da ganância, né, Balaão, ele cumpriu o que Deus mandou. Balaão não amaldiçoou, né, o povo de Israel. Mas, ao passar do tempo, Balaão voltou atrás por causa da ganância. Então, Balaão mentiu, né? Então, por isso que se chama doutrina de Balaão, né? A mentira, certo? Então, vamos acompanhar esse vídeo aí, que eu fiquei aterrorizado com o que o presbítero Pedrosa, né? Ele fala, né? E ensina para as pessoas, né? Essa doutrina de Balaão, né? Outras doutrinas. Vamos acompanhar. Então, irmãos, nós vamos acompanhar, né, direto no YouTube, né? Vamos acompanhar direto no YouTube, porque o presbítero Pedrosa, ele é público, né? Então, eu não preciso pedir autorização, porque ele é público, né? Então, vamos aqui direto no YouTube para a gente acompanhar, né, no canal do presbítero, né, Pedrosa. Vamos aqui acompanhar. Porque ele fala que você não deve orar pelos que se afastam de Deus. E isso é terrível, né? É doutrina de Balaão. Então vamos lá, olha só aqui. Me acompanha aí. Bom, eu quero aqui mostrar aos irmãos aqui. Aqui já tem vídeos novos, tá? Vídeos novos aqui, ó. Vocês acompanham aí. Tem vídeos novos aqui, ó. Para vocês acompanharem aí, ó. Certo? Temos aqui vídeos novos aqui. Bom, vamos lá, voltar aqui e vamos direto ao vídeo aqui, ok? Presta atenção no que o presbítero Pedrosa ele vai falar. E ele vai mostrar a prova bíblica, né? Vamos lá. Me acompanha aí. Cinco anos de estudo para receber um diploma e deixá-lo jogado numa gaveta. Esqueci. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Na live de hoje nós vamos tratar desse tema que está pouco se falando, mas é necessário que nós, como cristãos, estejamos atentos. Pouco se fala sobre a apostasia. Muito se está falando aí, né, no Apocalipse, no fim do mundo, na Terceira Guerra Mundial. Pouco se fala sobre apostasia. E eu venho notando, por riscos próprios, que, dadas as circunstâncias que o cristianismo está atravessando, não somente no Brasil, mas no mundo, eu chego a pensar que já estamos na grande apostasia, irmão. Cara, é absurdo o desvio da fé, que é a apostasia, em muitos segmentos cristãos. O abandono voluntário, deliberado da fé.
em muitos segmentos e até mesmo denominações históricas estão abandonando a fé. Estão se corrompendo, se amoldando aos padrões desse sistema. Não brinque não. Eu vejo grandes líderes de mãos dadas com hereges, com apóstatas. Um dia desse eu vi um líder dando entrevista, cedendo entrevista a um herege. Pai não está sobre ele, ou seja, Deus não tem mais compromisso desse sistema. Não brinque não. Eu vejo grandes líderes de mãos dadas com hereges, com apóstatas. Um dia desse eu vi um líder dando entrevista, cedendo entrevista a um herege. Uma pessoa que tem uma teologia completamente oposta ao que esse grande líder prega. Meu Deus, mas estava ali, dando entrevista, sendo ovacionado. Cara, é absurdo a quantidade de apostasia. E eu fiz uma leitura uma vez aqui, vou no decorrer da live fazer esta mesma leitura. Quando eu cito esses grandes líderes apostatando da fé, eu me lembro de Sansão, irmãos. Sansão, ele teve uma vida desregrada, não compromissada com Deus, que foi o motivo pelo qual ele pagou o preço da apostasia. Sansão. Mas no texto de Juízes, me parece que é o capítulo. Ele está dizendo que Sansão pagou o preço da apostasia. Né? Vai vendo aí. Capítulo 16, porque o capítulo 14 começa a história de Sansão, e no 16, entre o 16 e o 17, está ali Sansão encerrando toda a sua história. E ele encerra a sua história de forma trágica. E o mais impressionante é que ele, Sansão, não sabia, não tinha se tocado, não tinha caído em si, que Deus já tinha se afastado dele há muito tempo, se retirado dele há muito tempo. Foi por isso que ele perdeu as forças, porque Deus já se tinha... Bom, olha só, ele está dizendo que Deus já tinha se afastado de Sansão há muito tempo. Irmão, isso não é verdade. Né? O momento em que Deus se afasta de Sansão é no momento que Sansão desobedece o mandamento de Deus para ele não cortar o cabelo. Para ele não cortar o cabelo. Então, no momento em que ele revela a sua força no cabelo, aí Deus se afasta de Sansão naquele momento em que Sansão desobedece a Deus. Ok? Então, isso são acréscimos que o Pedrosa faz. Que Deus já tinha se afastado de Sansão há muito tempo. Então, irmão, é importante você ler a própria história de Sansão verdadeiramente direto da Bíblia, certo? Direto da Bíblia. Ok? Vamos lá. Ele não tinha percebido isso, irmão. Então, muitos grandes líderes ultimamente estão nesta condição de apostasia. Nem perceberam ainda, mas o Senhor já se tem retirado. Oi. Então, o fato do texto está dizendo, e ele nem sabia porque Deus já havia se retirado dele, indica dizer que pelo comportamento e conduta e caráter de Sansão, Deus já não queria mais compromisso com ele. Isso é apostasia. Para se cumprir, eu vou dar um... Olha só, irmão, né? O destino de Sansão, enviado por Deus, né? Sansão era narizeu, não podia cortar o cabelo, era o mandamento de Deus, a lei de Deus. O destino de Sansão era destruir os filisteus, destruir os inimigos, libertar o povo de Israel, compreende? Então Deus já avisou para seus pais que ele iria nascer e ele iria morrer. Vamos continuar o vídeo aqui. Conheça a história verdadeira de Sansão completa na Bíblia. Senão você é enganado, né, por esses apologéticas.
texto bíblico para se cumprir isso aí, que Deus não quer mais compromisso com aquela pessoa. Eu dou base a esse texto citando a primeira carta de João, no capítulo 2, e o versículo, me parece que é o 16, né? Onde lá está dizendo assim, ó, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. João está falando para crentes, a carta está sendo dirigida a crentes. E lá o texto está dizendo assim, ó, aquele que amar o mundo, no caso Sansão, o amor do Pai não está sobre ele. Ou seja, Deus não tem mais compromisso com quem tem compromisso com o sistema, com o mundo. No caso Sansão. Ou seja, o fato do texto estar dizendo assim, Deus já havia se retirado dele, é porque Deus não tem mais compromisso com quem apostata definitivamente. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está mais sobre ele. E é um dos muitos ensinamentos que eu tenho falado aqui, né, quando alguém me pede para orar por um desviado, eu fico muito preocupado. Bom, irmão, né? Sansão, ele não vigiou, ele caiu na lábia de Dalila, né? Da mulher, caiu na lábia da mulher. Como o Pedrosa fala que Sansão não sabia, né? Sei o quê, mas não significa que Sansão se tornou apóstata, né? Apóstata de uma vez, não, certo? Sansão, ele estava ali dizendo, é isso, não sabia de onde vinha a sua força. Sansão não sabia de onde vinha a sua força. Então ele foi falando, não sei o quê, até chegar no cabelo. E era proibido cortar o cabelo, né, de Sansão, né? Porque ele era narizeu e ponto final. Tá certo? Então é muita invenção, né, do Pedrosa ficar inventando coisa que Sansão se tornou apóstata, que abandonou a Deus e, pelo amor de Deus, já já nós vamos para a Bíblia Sagrada, ok? Sobre Sansão. Padre, irmão, por que, Pedrosa, tu não ora por um afastado, um desviado? Eu fico muito preocupado, sabe por quê? Porque pode ser que essa pessoa apostatou de vez, aí o amor de Deus não está mais na vida dele, porque apostatou de vez, conforme a segunda carta de João, capítulo 2. Bom, como vocês viram, ele não ora para ninguém que se afastou de Deus. Certo? Vá compreendendo aí. Pois. Então, como é que eu vou orar por uma pessoa cujo amor de Deus não está mais sobre a vida dele? Estaria eu lutando contra Deus? É por isso que eu fico meio assim de orar por quem deixou de seguir a Cristo para seguir o mundo. Vocês estão me entendendo, pelo amor de Deus? Como é difícil a vida de um apostata? E todo crente, você tome cuidado nisso aí, peça muita direção de Deus. Deus, eu posso orar por fulano que se afastou? Não, Pedrosa, não precisa pedir direção a Deus. Não, já está na Bíblia, né? Sobre que nós devemos sim orar por aqueles que se afastou, né? Apostatou, se afastou, certo? Está na Bíblia, não precisa pedir direção a Deus, não. A Bíblia está aí na sua mão, né? Você não busca e não conhece realmente, né, a verdade que está na Bíblia. Vamos lá. A Bíblia me dá algum respaldo por isso, porque não existe uma linha sequer, irmão, dos Ele disse que a Bíblia dá espalda para ele, né? Olha só. Apóstolos ensinando a orar por quem se desviou, por quem se desgarrou. Então ele está dizendo que os apóstolos não ensinaram para orar por quem se desviou. Ele está dizendo que não tem na Bíblia. Pois é, né? Mas eu vou provar para você que tem na Bíblia. O apóstolo mandando orar para quem se afastou. Pois é. Se prepare, vamos lá. Não tem. Agora tem dizendo nas Escrituras que quem... Ele disse que não tem, né? Mas eu vou provar que tem, certo? Quem se desgarra, quem abandona, o amor do Pai não está sobre a vida dele. Aí tem. Tá vendo como fica difícil? Porque o movimento pentecostal criou-se essa ideia. Isso é coisa do movimento pentecostal. Irmão, vamos orar por quem se afastou. Não.
Isso não é coisa dos pentecostal, não, de orar para quem se afastou. Não é invenção dos pentecostal, não. É bíblico, tá certo, Pedrosa? Que eu vou provar para você. Quem apostatou, por quem se desviou. Na Bíblia não tem dizendo isso, irmão. Não, mas é que a gente tem o amor, sim, mas vai o seu amor querer lutar. Como é que ele não vai conhecer que tem na Bíblia se ele não conhece a Bíblia por completo, né? Então, é alguém, irmão, né, que não conhece a Bíblia por completo, né? Não conhece a Bíblia por completo. Como é que ele vai saber se tem na Bíblia ou não tem, se ele não conhece a Bíblia por completo? Se conhecesse, não falaria isso aí não, né? Esses falsos ensinos. Contra Deus, aí tu vai orar por uma pessoa que apostatou, cujo amor do Pai não está sobre a vida dele. Tu tá lutando contra Deus. Tu tá lutando contra Deus. O cara trocou Deus pelo mundo. É o caso de Demas. Veja, Sansão, na vida desregrada que ele tinha, não tinha compromisso com Deus, porque se tivesse, tinha livrado Israel. 20 anos julgou Sansão, né? 20 anos julgou como juiz e nunca libertou Israel da escravidão dos filisteus, nunca. Aí o que... Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Então, essas pessoas não conhecem a Bíblia completa. Mas eu vou provar para você que Sansão libertou, sim, o povo de Israel dos filisteus. Vou provar para você, certo? Daqui a pouco. Acontece, raciocine comigo, venha na minha lógica. Aí vai eu orar por uma pessoa que trocou, né, Deus pelo mundo. Apostatou. Aí vai saber se ele apostatou definitivamente. É por isso, irmão, olha, é por essas e outras coisas que eu ensino aqui no canal. É porque o canal, além de ter uma pegada apologética, ele tem uma pegada teológica. Tá entendendo? O Pedrosa sempre trabalha essas nuances aqui. Tanto uma pegada apologética, confrontando, defendendo o evangelho, confrontando os hereges, quanto uma pegada teológica. Então, assim, eu sempre ensino aos meus inscritos aqui, gente, vamos buscar de Deus discernimento espiritual. Porque nada melhor, irmão, nesses últimos dias... Vamos buscar a Bíblia, né, Pedro? Vamos buscar a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem resposta, né, para tudo. Próximos do fim, desse avanço da apostasia generalizada, nada melhor do que os crentes estarem munidos de discernimento espiritual, porque o irmão, daqui para frente só vai piorar. E se você não tiver carregado, fortalecido em Deus, as armaduras de Deus, você vai Maria com as outras. E vai mesmo, e tá quase indo, viu? Essa live é um alerta a muita pessoa que já tá indo Maria com as outras. Aí basta só aparecer uma novidade, né, teológica por aí, eles já estão indo. Maria com as outras, tá indo na corda que nem caranguejo. Mas graças a Deus, caiu aqui na live, né, ao vivo, no gravado, não sei. Aí, Pai do Céu está te puxando a agenda. Olha, toma cuidado que esse caminho que tu tá caminhando aí é um caminho de apostasia. Ah, mas o meu pastor é homem de Zeus, ele tem uns revelamentos, eles têm uns... Bom, deixa eu falar para os irmãos, né? Aqui é um calvinista, né? Um calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Então ele acha que alguém que é eleito por Deus, que é predestinado por Deus, ele acha que essa pessoa nunca vai se afastar. Irmão, temos que ter cuidado, né? Com essas doutrinas calvinistas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos ter cuidado, que eu vou trazer um estudo completo aqui. E já já eu vou mostrar um texto para você. Que não existe isso, uma vez salvo, salvo para sempre. É que esses aí nunca vai deixar de ser eleito. Não existe na Bíblia isso não. Vou provar daqui a pouco. Apenas um versículo mostrar para você. Vamos lá. Então é por isso que ele está falando isso, né? Quem se afastou de Deus, se afastou da verdade, né? É um apóstata. Esse daí nunca não sei o que, esse daí está perdido, né? Esse daí não é para você orar por ele, porque não sei o que. Por quê? É porque a doutrina da predestinação erradas que eles ensinam para as pessoas, né?
Então, eu acredito na predestinação do modo bíblico e não do modo calvinista, ok? Vamos lá. Revela nébias, Pedrosa, né? É um negócio diferente, né? É um salzinho ali, é a arca rodando na igreja, é o candelabro, é o chofá tocando, ele parece um judaizante, ele tem uns negócios assim diferentes, mas é os homens de Zeus, Pedrosa. Sim, vai nessa. Vai acreditar nos homens de Zeus aí e você vai acabar na perdição, viu? Alerta, essa live é um alerta, essa live é um alerta. A grande apostasia está aí, viu? E se você brincar, vai Maria com as outras e vai na corda que nem caranguejo. Traga o povo para a live, viu? Se prepare aí na cadeira porque a live de hoje promete. Encontre as melhores ofertas de piso vinílico no Bota Fora da Ferreira Costa. Esse aqui da Domi você encontra por live, viu? Se prepare aí na cadeira porque a live de hoje promete. Muito bem, vamos lá. Eu reservei aqui alguns vídeos para comentar. Veja que a apostasia, ela pode ser doutrinária ou litúrgica. Grave isso. Quando a apostasia é doutrinária, ela vem em forma de ensino. Quando a apostasia é litúrgica, ela muda completamente o significado do culto. Porque quando eu estou falando de apostasia litúrgica, eu estou falando de todo o desenvolvimento que se pratica dentro do culto. Desde o canto, a liturgia de culto é um negócio sério. Falsos apóstolos e falsos ensinos, ok? Falsos mestres, falsos doutores, e era um caso sério. Se tem base bíblica, você está andando dentro da igreja com uma réplica. Bom, irmãos, então nós vamos agora para a grande verdade, né? Porque o que você ouviu do presbítero Pedrosa, o calvinista, né? Algumas coisas são doutrina de Balaão, né? Então, não é tudo que ele fala que eu vou dizer que é doutrina de Balaão, certo? Mas quando ele fala que não é para você orar para quem se afastou, abandonou, né? Deixou de congregar, quando ele fala que não é para você orar, isso é doutrina de Balaão. Significa mentira. Quando ele fala que Sansão não libertou o povo de Israel, também é doutrina de Balaão. É uma mentira. Certo? Então vamos aqui agora direto para a Bíblia, tá bom? Vamos lá. E relembrando aos irmãos que o que significa apóstata da fé. Apóstata é aquele que se afastou, abandonou a verdade que aprendeu. Então, nem todos os apóstatas, né, você jamais pode condenar sem você ter a certeza que aquele que se apostatou é alguém que você não pode orar, não é para você orar por ele, que não sei o quê. Cuidado, irmão, com essa doutrina dos calvinistas, certo? Então, nem todos que se apostatam significa que ele já está condenado, está perdido. Não, eu vou provar aqui dentro da Bíblia, certo? Continue orando para os seus irmãos que se afastaram, né, da verdade, deixaram de congregar e partiram para o mundo. Continue orando para ele, para que ele volte para a casa do Pai. Então, vamos lá para a Bíblia Sagrada agora.